Aleluia. Vocês estão prontos? Vamos começar? Nós vamos falar sobre a bênção da submissão e da lealdade. E é importante você saber que é uma bênção a submissão e a lealdade. Deus criou isso para o benefício das pessoas. Amém? Abra aí em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Acha o seu lugar aí, tá? Para você ficar sentadinho. Deixa só quem realmente estiver trabalhando de pé. Fora isso, eu preciso que você se sente, para não chamar a atenção, porque eu vou precisar muito da sua atenção. Você encontrou? Então está escrito assim. Antes, deixa eu fazer a confissão. Vamos dizer juntos? Digam: te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. Hebreus 7:7 diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior ou o menor é abençoado pelo superior ou pelo maior. Evidentemente, estou repetindo, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Diga: o inferior é abençoado pelo superior. O que isso significa, pastor? Significa que sempre naqueles que estão sobre você, na cadeia de autoridade, existe uma bênção para você. Alguns pegaram, outros estão tentando entender o que eu falei, mas eu vou repetir de novo, porque eu quero partir desse ponto, desse princípio, que há uma bênção em ser submisso à cadeia de autoridade. Há uma bênção em estar sendo submisso àqueles que foram colocados acima de você. E não necessariamente só na igreja, nem necessariamente somente no trabalho, nem mesmo somente em casa, mas em todos esses lugares também. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Romanos 13, 1, vamos dar uma olhada no que está escrito lá. Romanos 13, 1, está escrito: todo homem, que significa o quê? Todo homem, todo, inclui todos, não deixa ninguém de fora. E esse todo homem é o gênero, tá? Gênero humano, a raça humana, tá bom? Então se refere a homem e mulher. Então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Agora, eu vou já ler o próximo, mas eu quero explicar isso para vocês. Olha, Deus criou o lugar de governo, de autoridade. Cada um dos lugares de autoridade, cada cadeira, por assim dizer, cadeira, né? Cadeira de autoridade foi criada por Deus. E quando alguém chega nessa posição ou está nesse lugar, ele está investido dessa autoridade. E essa autoridade veio de Deus. Ok? Ok? Vocês estão entendendo até aqui? Então, cada lugar de autoridade tem um poder investido nele, e esse poder foi liberado por Deus. Há uma bênção em se submeter a essas autoridades. Há uma bênção em estar
submisso. Então aqui diz que todo homem deve estar sujeito às autoridades. Próximo. Diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste o que? A ordenação de quem? Você sabe que isso se refere até às polícias, os policiais. Quando eu era jovem eu cantava rap, gostava de rap, e eu ouvia bastante Racionais e essas coisas. E aí eu era treinado, doutrinado a odiar policial. Graças a Deus já faz muito tempo que eu me libertei desta maldição. E graças a Deus, quando eu olho para um policial, diferentemente, um dia eu gritei de longe, xinguei eles mandaram encosta. Encosta aí, rapaz. E você sabe como que é essas coisas, né? Mas hoje eu olho para eles e eu vejo assim, ali está alguém que eu preciso respeitar, porque há uma bênção nele para mim. E quando nós nos submetemos às autoridades, nós recebemos bênçãos diretas ou indiretas. Amém? Então, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. Próximo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Próximo. Visto que as autoridades é ministro de quem? As autoridades é ministro de Deus para teu bem. Olha aí, para o quê? Teu bem. E sempre vai falar que é uma bênção ou será uma bênção para a sua vida essa questão de autoridade. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E aí, está falando sobre as autoridades, né? De governo, governamental e tal. Agora, eu quero ler mais um pouco disso no livro de Efésios. Vamos começar no capítulo 6, versículo 5. Efésios 6, 5. Então, em Efésios 6, 5 diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Próximo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Próximo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Próximo. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Se fizer alguma coisa boa, no caso as autoridades, receberá isso de volta outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Próximo. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Há uma bênção em se submeter às autoridades. Há uma bênção em estar submisso. Quando os filhos obedecem aos pais, a Bíblia diz que há promessas de vida longa com outras promessas junto. Só porque alguém está obedecendo aos pais, eles vão ser abençoados na sua jornada, no seu caminho. Eles vão ser abençoados. Agora veja,
Você sabe disso, muitos filhos, eles não obedecem os pais. Eles são tentados a não obedecer porque o nosso inimigo espiritual, o diabo e seus demônios, ele sabe que existe bênção em se submeter à autoridade, então o diabo fica fazendo com que pessoas aceitem a ideia de não se submeter às autoridades. Qualquer uma delas. E aí, as pessoas que não prestam atenção nisso saem perdendo. Muitas vezes você vê filhos morrendo e aí, oh Deus, o que o Senhor fez? Por que o Senhor fez isso? E quem disse que foi Deus? A Bíblia diz que se você obedecer os pais, você vai ter uma vida longa e que se você não obedecer, será encurtada. Como assim Deus é culpado? Como ele pode ser culpado? Ele já disse na sua palavra como é. Então ele não pode ser o culpado pelas próprias atitudes das pessoas. Agora, vejam, gente, vamos combinar aqui hoje. O que eu quero fazer aqui, já comecei, mas eu quero explicar. Eu quero pregar uma mensagem de tal forma que possa te ajudar para valer. Porque nós estamos entrando em um ano 2024 aí, nós estamos no dia 14, e que é um ano de grandes expectativas para viver a plenitude de Deus. Agora, no livro de Hebreus, capítulo 13, ele diz para nós, capítulo 12, para nós nos largarmos, soltarmos de todo o peso e todo o pecado que nos prende. O livro de Hebreus fala para a gente se soltar dessas coisas, deixando todo o peso, todo o pecado, corramos com perseverança a nossa carreira. Algumas coisas precisam ser faladas, colocadas, para que os seus pés não sejam presos nesse ano de 2024. Então eu preciso que você humildemente, como diz a palavra, com mansidão, ouça o que eu vou pregar ou ensinar. Ok? E eu vou tentar falar o meu esboço ali, naquilo que eu peguei da parte do Senhor para falar nessa igreja. Deixa eu te falar como isso começou e nasceu no meu coração. Eu estava pregando na cidade de Duartina e Cabralha e pregando nessas duas igrejas do mesmo ministério. Os pastores pediram, nós vamos ajuntar no domingo pela manhã todos os líderes e liderados e gostaríamos que o Senhor falasse com eles no domingo pela manhã. Eu falei, tudo bem, o que vocês querem? Pastor, o que vier no seu coração. Então eu comecei a buscar de Deus e eu comecei a pregar lá essa mensagem. Então era um evento, que eu até contei para vocês um pouco disso, que até choque elétrico eu senti quando eu toquei na cabeça de alguém. Choque que eu estou falando, choque mesmo. Eu senti, a pessoa sentiu o choque. Agora estava muita unção, as pessoas estavam caindo e muita coisa estava acontecendo naquela igreja. Eu contei isso para vocês, mas a parte que eu não contei é essa. Quando eu preguei todo esse culto e curas e tudo e tal, legal. Aí eu preguei no domingo de manhã e foi choro. Uma igreja chorando. E não tinha ninguém caindo mais. Não tinha mais ninguém. A unção não estava mais daquele jeito. Mas as pessoas estavam chorando. E eu vim embora. E agora eu recebi deles um convite para ir pregar no carnaval lá. E a pessoa que estava falando comigo, a Lorena, ela disse, pastor, a conferência foi muito boa. Mas aquela mensagem do domingo pela manhã, que mensagem, pastor? E eu disse para ela, sabe, desde que eu saí daí pensando uma coisa. Eu preciso pregar essa mensagem na minha igreja. Então, eu estou com isso no coração desde novembro do ano passado para pregar essa mensagem. E eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida, mas você tem que vir comigo, não com o coração todo, e se ele mexer em mim, eu não sei se eu estou aqui seguindo direitinho. Você não sabe se está seguindo direitinho, vai começar. Por quê? Porque é bênção para a sua vida. E eu, como seu pastor, eu tenho que ajudar você a ser uma bênção para você mesmo, para a sua família e para aqueles que cercam você. Eu tenho que ajudar você a desfrutar do melhor dessa vida, do melhor que existe na terra. E como pastor,
eu preciso conversar com você e falar algumas coisas que são necessárias, porque às vezes você não tem nenhum estímulo, nenhum ensinamento nesse sentido e por isso você não está praticando o que deveria praticar. Então eu vim aqui com toda a motivação que eu tenho para pregar essa mensagem para você e eu sei que vai tocar o seu coração. Agora veja, e nesse período de lá para cá eu recebi outro convite para pregar também numa igreja Batista Shalom de Vinhedo, né? E eles falaram que a gente queria que o senhor falasse com os líderes e os liderados. Então eu fui lá hoje pela manhã. E curiosamente eles falaram, fica livre, pastor. Eu falei, tá bom. E eu já sabia o que ia fazer. Eu falei para eles assim, o que eu vou pregar para vocês hoje? Eu vou pregar à noite na minha igreja. E eu ensinei para eles isso, preguei para eles. E mais uma vez, eles foram muito tocados. E o pastor falou, pastor, a sua igreja vai ser muito abençoada com essa mensagem. Então vocês também acreditam nisso? Porque não é justo eu ser o pastor de vocês, abençoar o povo lá de fora e não trazer isso também para o benefício de vocês, não é verdade? Agora veja, eu estou com essa motivação, com esse empenho para fazer isso. Você precisa vir comigo nessa jornada, tá bom, gente? Vamos junto nessa? Então eu estava citando para vocês, eu falei em Hebreus capítulo 12, versículo 1, não é? Acabei de falar para vocês, mas eles vão colocar ali, só para vocês terem certeza que eu realmente falei a palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos como com perseverança a carreira que nos está proposta. Vírgula, próximo versículo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, nós vamos nos desembaraçar de coisas. Pode ser pecado ou pode ser apenas peso. Pode não ser pecado, mas pode ser peso. Pode não ser apenas peso, mas pode ser pecado. O importante é a gente se desembaraçar, soltar as amarras. O importante é a gente fazer isso. Amém, gente? Amém. Ok, então nós vamos seguir daqui. Então eu vou contar algumas histórias da Bíblia. Também vou contar parte da minha, bem pequena hoje, tá bom? Mas eu vou contar algumas histórias bíblicas para você. Então eu quero começar em Números capítulo 12, versículo 1. Números 12, 1. Tudo que você vai ouvir é para o seu benefício. O mundo, ele é diferente, ele não gosta dessas palavras. O mundo não gosta dessas coisas. O mundo não gosta de ter nada que freia eles, nada que segure, nada que diga não pode, nada que diga faça melhor. Não, o mundo não gosta disso, mas nós os cristãos gostamos, amém? Nós os cristãos queremos ser instruídos pela palavra de Deus. E diz aqui, ó, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Próximo. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Miriam e Arão estavam falando, será que Deus só fala agora por meio de Moisés? Deus agora só fala por meio dele? Não fala por meio de nós também? Aí a Bíblia diz que o Senhor ouviu as palavras de Miriam e Arão. Agora veja, Moisés, ele tinha tomado uma mulher cuxita para ser sua esposa. E isso, para eles, era um erro que Moisés estava fazendo isso. E porque eles olharam e viram um erro de Moisés, eles pensaram, está pensando o que esse Moisés aí? Acha que Deus fala só por meio dele? Acha que não fala por meio de nós também? Mas a Bíblia diz que o Senhor o ouviu. O próximo versículo diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Próximo.
Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Vamos tentar imaginar esse cenário. Deus, depois de ouvir, ele diz assim: sai os três aqui, vamos conversar. Né? E aí ele aparece numa coluna, né, como diz a Bíblia aí, e ele fala: vocês dois, dê um passo para frente. Eu imagino Miriam e Arão pensando: ufa, agora vamos assumir o lugar de Moisés. Deus até mandou a gente ir um pouco mais para frente aqui. Vamos assumir o lugar de Moisés. Tá bom. E eles se apresentaram. O próximo versículo diz o quê? Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Próximo. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Próximo. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra? Diga, falar contra. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Diga, falar contra o servo do Senhor irrita Deus. Falar contra uma autoridade é pecado. E Deus sempre ouve. Diga, e Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Próximo versículo diz: E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Próximo. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Próximo. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Próximo. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Próximo. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Deus apareceu para esses homens porque ele ouviu a conversa de Miriam e Arão. E apareceu para dar uma conversada com eles e dizer quem é quem na cadeia de autoridade. Quem é quem na cadeia de autoridade? Olha só. Hoje eu vou passar para vocês rapidamente algumas histórias, como eu disse, e eu quero mostrar para você que em todas as vezes Deus vai estar do lado da autoridade. Todas as vezes ele vai estar do lado de quem ele colocou como autoridade, porque está no lugar de autoridade. Agora, eu sempre fico pensando algo e quero compartilhar com vocês do meu coração. Nós aqui na igreja, por exemplo, todos nós, inclusive eu, somos falhos, sim ou não? Todos nós somos falhos, temos falhas. Agora, é interessante que Deus pega no meio de nós que somos falhos, pessoas para estar em posição de autoridade sobre nós e espera que submetemos a essas autoridades. Submetamos. Agora, veja, queridos, Deus pega pessoas que não são perfeitas e separa para estar sobre o grupo. Pessoas em posição de autoridade. Pessoas em posição de autoridade.
E é importante pensarmos que essa autoridade que é colocada sobre nós pode ser bênção para nós, ou dependendo do nosso comportamento pode ser uma maldição. Não ela, mas o nosso comportamento trazer uma maldição em nossa vida. Trazer algo que bloqueia a nossa vida. E quando eu digo maldição, é quando você não teme a autoridade como você deve temer, você bloqueia algo na sua vida e pode ser que seja Deus resistindo você, porque Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo. Agora, eu quero passar uma outra história, que essa história me choca mais ainda. Eu vou começar aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel 15, 1. Vocês estão comigo? Vamos estudar a palavra para aprender, tá bom, gente? Aleluia. Então, 2 Samuel 15, 1 diz... 2 Samuel 15, 1. Diz assim, ali não está aparecendo, tá? Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Próximo. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Não tem ninguém que te ouça aqui. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão e pegava-o para beijar. O que está acontecendo aqui? Eu sei que está bem simples, bem fácil, mas deixa eu falar sobre isso. Absalão estava enciumado e querendo o lugar do rei Davi, que era o pai dele. Absalão queria o trono. Absalão estava com maldade no coração. Então o que ele fez? Ele pegou 50 homens e foi para frente lá do reinado de Davi. E quando chegava às demandas, como diz o texto, quando chegava às demandas, ele ia, ou eu imagino ele abraçando assim, dizendo: a sua ideia é boa mesmo. A sua causa é difícil mesmo. Puxa vida, se tivesse alguém aqui da parte do rei que pudesse te ouvir, mas não tem ninguém. Eles não dão nem a mínima para os planos, para as ideias, para as demandas. Eles não dão a mínima para corrigir as coisas, eles não dão a mínima, não. Infelizmente é assim. Eu sinto muito, abraçando assim, né? Sinto muito por você. Quem dera eu estivesse no lugar do rei. Quem dera eu estivesse lá. Porque se eu estivesse lá, fica sabendo de uma coisa, a sua demanda ia ser resolvida. Agora, ele ficou ali por algum tempo fazendo isso a todas aquelas pessoas que chegavam. Todas aquelas pessoas, eles faziam isso. E as demandas chegavam. E ele, roubando, como diz a Bíblia, o coração do povo para ele. Roubando o coração do povo. Você já ouviu falar sobre isso? Roubar o coração do povo? Roubar o coração das pessoas? É mais ou menos assim. O pastor não te ouviu, não? Não, eu entendo você, viu? Eu entendo você. Ele é assim mesmo, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? A gente está aqui. Eu entendo. Ele não dá atenção mesmo. Eu não sei o que acontece com ele. Ou o líder, né? O líder está lá. Eu vejo que você sempre tenta dar as ideias, mas o seu líder ele não ouve mesmo. Eu percebo, viu? Eu percebo, já faz tempo que eu estou vendo você tentando dar as ideias para ele, o seu líder, e ele não ouve não. Mas olha, se eu pudesse te ajudar melhor, eu certamente faria, viu?
Mas fica tranquilo. Deus vai tirar ele de lá, viu? Vai tirar ele de lá. Com mão forte, você vai ver. Aleluia. Deus, com mão forte, aleluia. E sabe, às vezes essas pessoas parecem muito espirituais mesmo. E às vezes até usam eis que te digo. E vai roubando o coração do povo. E vai roubando o coração do povo. Quem já viu coisa desse tipo? Eu estou pastoreando há 12 anos. Algumas vezes aconteceu aqui. Algumas vezes. E muitas vezes eu sabia. Sabe, e nós, os pastores, nós tentamos às vezes agir com misericórdia. E às vezes nós esticamos a misericórdia até mais do que Deus gostaria, sabe? E eu já fiz isso também. Esticar a misericórdia mais do que Deus gostaria. Esticar mais do que Deus queria que eu fizesse. Sabe do que eu estou falando? Sabe do que eu estou falando? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo. E vai ficando mais perto de Deus ainda. E mais com a atitude de Deus ainda. E Absalão estava roubando o coração do povo. Ele era muito legal. Ele era legal porque... O pastor não é muito legal não, ele não dá muita atenção para nós. Você não viu hoje quando ele passou aqui no corredor? Sequer falou com a gente. Ah, o seu líder do louvor, o líder da banda, o Guto, ele, a Luara? Não sei. Não sei porque o pastor aguenta tanto tempo esse casal de líderes aí. Deixa eles lá. Sabe? Por que você, pastor Vinícius, foi escolher esse casal aí para substituir você? Porque a gente está tentando dar as ideias faz tempo, cara. Faz tempo que a gente está tentando dar as ideias. Mas eles não ouvem. Eles não pegam. Eles não pegam. Sabe, queridos, eu vejo tanta coisa. E eu vejo tantas pessoas que precisavam saber dessas coisas que eu vou falar, que eu estou falando hoje. Para que elas pudessem alinhar o coração. Porque deixa eu te dizer algo. Você sabia, irmão e irmã, que todos nós aqui somos tentados nessa área? Todos nós, ninguém fica de fora não. Todos nós somos tentados. Ser tentados não significa cair, ok, gente? Jesus foi tentado, nunca pecou. Foi tentado em todas as coisas. Mas para tirar um pouco o contexto daqui de dentro da igreja, eu quero dizer para vocês algo. Você sabia que lá no seu trabalho, aquelas pessoas que são colocadas acima de você, você já percebeu que sempre há um motim de pessoas falando contra os gerentes, encarregados, supervisores, aqueles líderes lá do trabalho também? Sempre tem um grupo de pessoas falando contra eles. Você já percebeu, sim ou não? Por que será, gente? Por que será? Em primeiro lugar, porque é tentador para todos nós. Em segundo lugar, porque há um inimigo doido querendo que você perca a sua bênção. E quando você participa dessas rodas para falar mal de líderes, de gerentes, de supervisores, de gestores, quando você se junta para falar mal de diretores, até de patrão, sabe o que está acontecendo? Você está perdendo. Isso é tão grande e tão besta também, que às vezes a empresa está dando uma comida tão gostosa, de novo frango. Como assim de novo frango? Você não sabe o que é levar marmita? Rapaz, eu levei marmita há muito tempo. E aquele negócio não é gostoso de comer. No dia seguinte, aquele negócio que a gente põe lá naquela água, não sei se você... Hoje você põe no micro-ondas, que também não é tão bom, mas a gente colocava naquela água, banho-maria. Você sabe o que é isso, né? Muitos de vocês sabem o que é isso. Claro que sabe. E como que pode reclamar? Ah, pode colocar frango a vida inteira, velho. Linguiça a vida inteira. Eu não estou preocupado com isso, é fresquinho, o arroz está quentinho. Mas sempre tem aquele grupo de pessoas que faz a gente perder a bênção, porque a empresa fica sabendo o que ela faz. Traz a marmita, bonitão. Traz a marmita. Agora, nós os cristãos temos a oportunidade de ouvir coisas como essa na igreja. E temos que chegar lá no trabalho e ser diferente. Ao invés de participar, é dar no meio, quebrar, cortar. Eu não vou participar com vocês, que vocês estão errados.
Porque há uma bênção. E quando você se submete às autoridades, há uma bênção. E quando você reconhece a autoridade, respeita a autoridade, há uma bênção nisso. Mas esse Absalão, ele não sabia. Quantos de vocês sabem qual foi o fim de Absalão? Ele foi morto, mataram ele. Mataram Absalão. Mas deixa eu continuar a história. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. A Bíblia é interessante, a Bíblia não esconde nada, não esconde nem erros e nem acertos. E ela não escondeu o que eu vou te mostrar agora sobre... É 2 Samuel, desculpa. Nós estamos em 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. A Bíblia não escondeu o erro de Davi, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como pode? Talvez você não saiba, mas vai saber agora o que Davi fez. E eu não sei se você vai querer dizer isso daí sobre Davi, que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas agora, a opinião de Deus é o que importa. E Deus disse que ele foi um homem segundo o coração. Agora, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas notas. Eu pulei o texto. Eu vou no capítulo, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, ok? 11, 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Só um ponto aqui, eu já vou mudar de versículo. Joabe é um general, um comandante do exército do rei Davi. Esse é Joabe, ok? Próximo versículo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Próximo. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Estou grávida. Agora o versículo 6 continua dizendo, versículo 6, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Próximo. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, como passava Joabe, como se achava o povo e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Próximo. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está tentando Davi, depois que ele cometeu o erro, ele mandou Joabe mandar Urias, porque ele queria que Urias se deitasse com a sua esposa Batseba, para que encobrisse o pecado que ele tinha cometido, que agora a mulher estava grávida. E Urias não estava querendo, e ele estava em toda a honra, dizendo, como eu posso? Eles estão na batalha, na guerra, a arca está lá e eu aqui dormindo. Como eu posso fazer isso? Então,
Davi, ele ficou pensando uma ideia, um plano para que ele pudesse dar um jeito nisso. E a continuação disse assim, versículo 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Próximo. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu uma carta, deu na mão de Urias, para Urias levar até Joabe, o general, o comandante dele. E essa carta é interessante que ela está falando sobre Urias. E Urias não abre a carta, não olha a carta e leva até o seu general. Próximo. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Seja ferido e morra. Próximo. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então ele morreu. Agora, pula lá para o 2 Samuel 12, 26. 12, 26. Está escrito assim: entretanto pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Próximo. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Deixa eu falar sobre isso aqui para você. Joabe, como general, como comandante, ele acompanhou todo o processo. Manda Urias, traz Urias, põe Urias na frente, morre Urias, me avisa sobre a morte de Urias. Joabe sabia de tudo isso. E aqui onde eu li para você agora, Joabe já está lá por pelo menos 9 meses, porque o tempo de Davi se deitar com Batseba, até o tempo do nenê nascer, e depois esse nenê vem a falecer, Joabe ainda está lá na guerra. Todo esse tempo. Então o tempo de nascer, o tempo do nenê morrer, tudo isso, e ainda Davi se casa com Batseba, ok? Ele se casa, ele toma ela para esposa, depois do luto dela ainda, ele toma ela para esposa. Então passa todo esse tempo, Joabe está na guerra. E aí, quando Joabe está para finalizar, sabe aquela última parte, ele manda mensagem para Davi. Ele avisa Davi: ó Davi, seguinte, vem para cá, porque eu estou quase vencendo a guerra. Agora, se eu terminar essa guerra e vencer, eles vão aclamar o meu nome. Então, para que eles não aclamem o meu nome, corra para cá, para que você finalize essa guerra e aí o seu nome é aclamado. Agora veja, por que eu estou falando isso para você? Por um motivo. Esse mesmo homem chamado Joabe, cá entre nós, será que ele não sabia o que estava acontecendo? Será que ele não sabia o que Davi estava fazendo? Será que ele não ouviu falar, que não chegou para ele que, Urias morreu, aí a criança também morreu e Davi se casou com Batseba, e será que ele não ouviu nada disso? Será? Com certeza ele soube de tudo isso. E mesmo sabendo de tudo isso e sabendo do pecado de Davi, ele ainda assim não quis tomar o lugar de Davi, não quis tomar o clamor que poderia vir para o nome dele quando ele vencesse aquela guerra que, afinal de contas, ele já estava lá uns 10 meses. Ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele era um homem leal, e isso não era sobre a atitude de Davi, é sobre um comportamento interior dele, porque ser leal é um comportamento interior seu. Não é sobre eles, é sobre ele é autoridade e eu sou leal às autoridades.
Quando você estabelece isso na sua vida, que você é submisso, que você é leal, aconteça o que acontecer, pode dar na canela. Não vai ser alguém que vai dizer, olha, você viu o pastor Ricardo aí? Viu o que ele faz, as coisas que ele faz? Ah, você não repara, né? Mas eu vou te contar. Eu vou te contar. E começa a encher a cabeça das pessoas sobre o pastor Ricardo, sobre o pastor Vinícius, o pastor Roberto, sobre o fulano de tal, o líder tal, o líder da mídia. O líder da mídia pôs ali 2, 3 vezes a Vitorinha. Chamou ela para ficar na segunda-feira do discipulado. Eu não sei. Você não percebe que ele não dá atenção para você? Quantas vezes você está na escala esse mês? Ah, uma vez, né? Ó, dá uma olhada lá na escala. Dá uma olhada. E mês passado, então? Dá uma olhada. Ele não gosta de você. Você que não percebeu, sua boba. Sua boba é coisa de mulher, né? Sua boba. Porque um homem, imagina um homem falando, sua boba. Você não percebeu, não? Ele não gosta de você. Você sabe que isso aqui não acontece aqui nessa igreja, né, gente? Só estou contando para vocês saber o que acontece por aí. Entendeu? Eu não sei se lá em Pinheiros acontece. Mas aqui não, gente, aqui não. Sabe? Esse Joabe, ele tinha a oportunidade na mão dele. Porque, sabe, Davi, espertinho, para não falar outra coisa. Davi, você vai ficar aí, eu vou ganhar essa guerra e eles vão gritar o meu nome só por causa disso que você fez. Quantas pessoas não seriam tentadas e cairiam? Quantas pessoas não seriam tentadas e cairiam? Deixa eu te contar uma outra história. Você conhece, mas mesmo assim eu vou contar. Eu vou contar aquela história de Noé. Você sabe o que aconteceu com Noé? Quem já sabe aqui o que aconteceu com Noé? Amém? Em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 21. Gênesis 9, 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Saiu espalhando, né? Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andaram de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Próximo. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Próximo. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã, lhe seja servo. Próximo. E engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha o que está acontecendo aqui. E isso aconteceu e funcionou. Essa palavra de Noé aconteceu e funcionou. Então, um filho viu a nudez do pai e saiu lá fora correndo para contar. Além dele ver, ele saiu correndo para contar. Os 2 outros filhos que ficaram sabendo através desse, correram lá dentro e não olharam, cobriram a nudez do pai. E a nudez, será que fala do quê? Não fala de um erro, um pecado, alguma coisa nesse sentido? Ele se embriagou e agora estava nu, a vergonha do pai, vamos dizer assim. Eles estavam, esse Cã, ele saiu falando sobre a vergonha, o erro do pai. Ao passo que esses 2 outros moços, eles não fizeram a mesma coisa. E a Bíblia diz que Noé abençoou os 2 filhos, porém a Cã, o mais moço, ele não abençoou. Pelo contrário, uma maldição caiu sobre ele. Ele foi amaldiçoado. Por quê? Porque há uma bênção em se submeter, ao passo que há uma maldição em não se submeter. Há uma bênção em honrar, ao passo que não há bênção. Pelo contrário, há maldição em não honrar. Fidelidade sempre vai proporcionar bênção para o fiel. Amém? Vocês estão comigo aqui?
Estão me ouvindo? Deixa eu continuar falando algo para vocês, que hoje de manhã, enquanto eu estava dirigindo para Vinhedo, para pregar essa mensagem, e aí Deus começou a falar comigo sobre o que eu vou falar agora. E quando eu sentei, estava na adoração, Deus concluiu que eu me arrepiei inteiro. Quando Ele concluiu aquilo, eu fiquei assim, uau. Eu escrevi, e eu falei lá na igreja, e eu quero falar isso para você. Às vezes, gente, nós não sabemos o tratamento de Deus com a gente. E Deus trata cada pessoa de maneira individual. Deus consegue ver o todo e consegue tratar o todo e consegue trabalhar o todo, ao passo que nós só vemos da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, sabe? Então eu anotei isso aqui, ó. Deus pode colocar alguém em algum cargo de autoridade no lugar que você estava desejando, só para provar o seu coração e a sua lealdade. Deus pode colocar alguém em um cargo, em um lugar de autoridade, e é o lugar que você estava desejando. E Ele fará isso só para ver a sua postura, a sua posição, mesmo que era o lugar que pode ser que era para você. Mas Deus vai provar o seu coração. O que isso quer dizer? Como assim, pastor? Eu disse que Deus trata de maneira individual a todos nós. Sabe, aquele lugar que todo mundo fala e até você fala, não, é eu sou. Vai ser eu ali. Guto, tenho certeza que vai ser eu, cara. Pode olhar, as evidências dizem que sou eu. Os caras estão falando que sou eu. As mulheres, tá tudo falando, vai ser eu, cara, vai ser eu. Aí no dia, vamos chamar o pastor Vinícius aqui. Pastor Vinícius? Como assim, pastor Vinícius? Era eu, cara. Estava tudo pronto, tudo encaminhado para ser eu. E agora ele está chamando o pastor Vinícius. Eu vou ficar uma semana de cama. Ou outros vão falar assim, também não vou mais para essa igreja. Já viu isso? Aqui não, só lá em Pinheiros, viu? Aqui não. Não vou mais para essa igreja não. Por quê? Não vou, simplesmente, não vai contar, né, o caso. Mas não vou mais. Afinal de contas, nessa igreja aqui, ó, eles escolhem as pessoas. Claro que escolhem. Não vou. Mas por quê? Você está chateado? Tô. Não quero saber mais. Eles são falsos. Como assim falsos? São falsos. Deus vai provar o seu coração até o último, meu querido. Até o último, minha querida. E pode ser, sabe, Deus não está preocupado, hein? Se eu não colocar ele agora, eu não sei o que vai ser. Imagina Deus assim, né? Se eu não colocar essa pessoa agora, ela tem todos os talentos, tudo que precisa, eu não sei. Aquela outra não é nem tão talentosa. Se eu não colocar, eu vou perder tudo. Imagina Deus assim. Não. Deus está olhando e falando assim, eu acho que você tem quase tudo, falta só uma coisa. Vamos provar você agora. Vai ser você o líder. Entra aqui. Você estava indo tão bem, sabe? Mas dá tremedeira assim, ó. Acho que eu vou morrer. Deus vai provar o seu coração até o último. E muitas vezes você nem sabe que está sendo provado. Às vezes, deixa eu te falar isso. Às vezes, nem eu, como pastor e líder dessa igreja, às vezes eu tomo algumas decisões que eu simplesmente fiz. Deus fez eu fazer aquilo. E ninguém entende nada. E nem eu entendo nada. Eu só sei de uma coisa. Deus quis assim, eu só segui. Por quê? Porque às vezes era o camarada mesmo, sabe, Tiago? Era o camarada mesmo. Mas Deus ainda tem mais uma fase da vida dele que precisa passar. E se ele for fiel, e às vezes as pessoas estão na reta final, chegando, e elas simplesmente não fazem o que tem que fazer, e bum, dá errado. Algo dá errado. Por quê? Porque Deus vai provar a sua fidelidade, porque aquilo que Ele está querendo colocar na sua mão é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele precisa ver os 100% de você ter sido aprovado para você ir lá. Olha, não é sobre não ter falhas, é sobre ter um coração correto. Não é sobre não ter falhas, é sobre ser leal. E ser leal é ser leal.
Você simplesmente implanta isso dentro de você. Você simplesmente decide. Porque você sabe que o desleal, ele não é só desleal aqui na igreja. Ele é desleal na igreja que ele passou, ele é desleal na casa dele, ele é desleal no trabalho dele. Pode pesquisar. Aquela pessoa que fica fofocando, aquela pessoa que... Vem aqui, deixa eu te contar umas coisas aqui dessa igreja. Eu me lembro uma vez, olha isso aqui. Uma vez, Luiz Fernando estava aqui pintando a igreja sozinho, estava pintando. Luiz Fernando, quem conhece Luiz Fernando? Ele não está aqui hoje, mas ele deve estar assistindo. E ele me contou isso. Ele estava pintando aqui a igreja. Aí chegou um bendito de um irmão aqui e disse para ele assim, tudo bem? Tudo. Deixa eu te contar, você está chegando aqui, né? Tô. Deixa eu te contar uma coisa. Nessa igreja aqui só tem fofoqueiro. O irmão que estava contando... Vocês entenderam isso? Nessa igreja aqui, ó, deixa eu te contar, já vou te falar logo. Não é fofoca não, tá? Não é fofoca não. Só tem fofoqueiro nessa igreja. É. Graças a Deus que essa pessoa se libertou de nós, os fofoqueiros. Que ela saiu daqui, não está mais entre nós. Ela se libertou. Os fofoqueiros ficaram. Oh, aleluia. Os fofoqueiros ficaram. Mas ela se deu bem. Que saiu de nós. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Estão recebendo alguma coisa aqui? Tiago capítulo 3, versículo 14 diz o quê? Tiago 3, 14. Já estão cansados? Eu ainda nem contei minha história. Como assim cansados? Você não sabe de onde eu vim? Você não sabe o que aconteceu comigo? Você não sabe como eu vim parar aqui? Olha lá, ó. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento de divisão, que é faccioso. Inveja, amargura e sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Próximo. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Próximo. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aonde há inveja, divisão, sentimento faccioso, amargura, aí há toda espécie de coisas ruins. Sabe de onde nasce essas deslealdades e insubmissão? Daí, desses sentimentos de inveja, de divisão, de amargura. Estou magoado. Estou magoado. Está magoado porque era para eu estar lá naquele lugar. Colocou aquela ali, ó. E sabe, as pessoas vão se perdendo. E elas vão perdendo o que elas deveriam ganhar. Deixa eu te contar uma coisa que eu falei que eu ia contar. Deixa eu te falar isso que é muito importante. Mas antes, deixa eu te falar só mais essa aqui. Atos 23, 3, do 3 ao 5. Atos 23, do 3 ao 5. Atos 23, do 3 ao 5. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Próximo. Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, Paulo, ele falou mal e ele se redimiu rapidinho. Então, eu vou contar algumas coisas agora rapidinho, vou tentar ser bem rápido agora. Uma vez eu estava conversando com um irmão, que eu não vou falar o nome dele e nem o local, mas ele sabe, e ele está aqui essa noite, que ele estava trabalhando num certo lugar, onde ele assumiria o lugar daquela outra pessoa que estava lá. Então ele ia assumir aquele lugar. E aquela pessoa que sabia que ia deixar aquele lugar, e que estava com os meses contados, eu acho que era meses contados, vou perguntar para ela, calma. Não, brincadeira. Estava com os meses contados, então aquela outra pessoa que estava com os meses contados, sabe como estava trabalhando? Bem de boa, quase fazendo nada. E esse meu irmão, ele não é meu irmão de sangue, senão vocês vão pensar, ele tem Emerson, ele tem... Não. Esse irmão, ele estava lá e ele estava começando já a ficar chateado, que o cara não queria mais trabalhar. Sabe quando você está se desligando da empresa? Quem já passou por
pelo tempo de aquele 30 dias que você já vai sair da empresa, como é que chama? Aviso prévio é terrível, gente. Eu fiquei lá, não dá vontade de nada mesmo, mas tudo bem. Então, esse homem estava lá e ele ia passar o bastão para ele. Só que ele não estava mais fazendo muita coisa, não. E esse irmão, ele estava querendo, ele não ficou, ele estava querendo ficar chateado. E ele veio falar comigo. E eu disse para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Honra ele até o último dia dele lá com você. Porque ele te passou, ele te ensinou, ele te recebeu. E agora ele precisa da sua honra. E se você honrá-lo, você vai sair bem. E sabe, ele ouviu e falou, eu pego. E sabe, ele pegou aquilo. E daí em diante ele nunca mais falou. Pelo contrário, ele honra o cara que não está mais lá até hoje. Ele honra o cara que não está mais lá até hoje. Por quê? Porque é simples. Você ouve a palavra, você ajusta aqui e fala, pronto, já entendi. Já entendi. Sabe, queridos, tem coisas que acontecem em nossa vida e só acontece por causa da nossa fidelidade. Deus não se importa qual cargo você está ocupando ou o que você está fazendo. Ele se importa com a sua fidelidade naquilo que você está fazendo. Sabe, eu cheguei em Pinheiros com a minha família, no Verbo da Vida de Pinheiros, que agora é Vila Leopoldina, no ano de 2003. E aí foi quando o ano em que Kenneth Hagin partiu para estar com o Senhor. E eu fui na internet para saber notícias do Kenneth Hagin. Aproveitei para ver onde o Verbo da Vida agora estava, porque não tinha em São Paulo. Então, eu procurei lá o endereço, achei no bairro de Pinheiros, falei para minha esposa, eu vou até lá para conferir. E a gente estava sem igreja, estava querendo frequentar o Verbo da Vida, porque eu já conhecia o Verbo da Vida. Então eu fui, comecei a procurar e procura e não acha, cadê essa igreja? Eu estou na rua certa, liguei para o meu irmão, falei, cara, aqui é um hotel, cara, e eu estou procurando o Verbo da Vida, liga em Guarulhos, aí eu liguei em Guarulhos e tal, perguntei, eles falaram, é no hotel. Então eu estava no hotel, eu cheguei lá com uma carta na mão que eu já tinha escrito há tempos atrás para Campina Grande, para enviar uma igreja para Pirituba, São Paulo. Então na carta, eu até disse aquela parte que Paulo ouviu dos macedônios, passa para cá e nos ajude, eu escrevi na carta, passa para cá e nos ajude. Precisamos de uma igreja, Palavra da Fé, aqui no nosso bairro, em Pirituba. Mandei essa carta para Campina Grande, fiquei com uma cópia e agora eu estou diante do pastor Janduí, que eu conheci lá no hotel. E eu, tudo bem, tudo. Eu vim aqui conhecer a igreja, mas eu queria ler uma carta para o senhor. E eu comecei a ler aquela carta para ele, sentado com ele ali, eu comecei a ler, eu disse, então é isso, eu quero uma igreja lá em Pirituba de vocês. Ele disse, nós estamos começando aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e depois nós vamos espalhar em São Paulo. Fica com a sua família aqui com a gente. Aí eu peguei, voltei para casa, avisei minha esposa, e nós estávamos com o Gustavo, que tinha nascido um mês antes, no mês anterior, setembro, nós estávamos no mês de outubro, então e a Sara tinha 1 ano e meio, as 2 crianças de colo, nós não tínhamos carro, e nós começamos a frequentar a igreja Verbo da Vida de Pinheiros, e nós estamos frequentando aquela igreja, né? E todo ano, eu voltava no pastor Janduí e dizia para ele assim, pastor, eu quero uma igreja em Pirituba, o senhor não vai começar? Ele dizia, vai ficando aí, a gente vai crescer. E aí o ano seguinte eu ia, pastor, o senhor não vai abrir uma igreja lá? E aí eu fiz o Rema em 2004, fiz o Rema em 2005, a minha esposa fez o Rema em 2005, fez o Rema em 2006, 2008, eu fiz a escola de ministro na primeira vez que teve lá. E a gente está ficando lá. Agora, no segundo ano, como eu já era formado do Rema, eu entrei, e a minha esposa também, no grupo de conselheiros. E você sabe o que é conselheiros no Verbo da Vida, não é? A gente, quando alguém vai aceitar Jesus, ou alguém vai receber o batismo do Espírito Santo, nós ficamos aqui para recebê-los, e depois leva numa sala, e a gente conversa com eles, ora por eles. Então, eu entrei nesse departamento. E durante todos aqueles anos que eu fiquei naquela igreja, nós ficamos por 8 anos, eu fiquei sendo conselheiros. Estou contando bem rapidinho porque eu quero chegar num ponto onde eu quero mostrar algo para vocês. Então, eu fiquei 8 anos naquela igreja. 6 desses anos, que foram 6 últimos anos, eu fiquei sendo conselheiro e apenas conselheiro naquela igreja. Então, eu estou lá frequentando com a minha família. Como você já sabe da história, a gente naquele ônibus super lotado com as crianças no colo, o motorista parou o ônibus e disse, se vocês não der um lugar para esse casal, nós não vamos partir daqui. E a minha esposa e eu, 2 vergonhosos, tímidos, com vergonha, ai meu Deus, não faz isso, o motorista deixa a gente aqui, mas ao mesmo tempo a gente quer sentar aqui nesse ônibus lotado, que era o Santa Cruz, né?
o ônibus Santa Cruz que ia da Lapa, da Rua Roma, até lá. Então a gente ia sempre nesses ônibus lotados para a igreja, e era muita luta, e às vezes eu voltava para minha esposa e dizia, o preço é muito alto. Ano que vem a gente não vai mais frequentar essa igreja, não. Só que no ano seguinte a minha esperança, a minha alegria, meu prazer estava mais forte de novo, e eu continuava insistindo, não, a gente não pode parar, para onde iremos nós, se só tu tens, sabe como que é isso? E aí nós vamos sim, e tal, voltava aquele ânimo, porque nós somos seres humanos. Então às vezes dá uma esmorecida, é muito difícil em Pinheiros, ônibus lotado, não dá. Mas eu continuei, um dia eu convenci o pastor. Pastor, manda o pastor fulano de tal para abrir um ponto de pregação lá na minha casa, tá bom, vai lá. E a gente começou aquele ponto de pregação na garagem da minha casa, na Vila Clarice, e aí o trabalho estava crescendo, as pessoas estavam chegando, começou a encher a garagem, e eu comecei a perceber o seguinte, meu pastor não está feliz. Ele não está feliz. Eu falei com a minha esposa, o pastor não está feliz. Ele não era o que ele queria, eu convenci ele. E eu disse para ela assim, sabe, a gente está indo tão bem, que eu acho que é o momento de parar, porque eu contei para ela assim, Pelé parou de jogar futebol no auge da carreira. E ninguém sabe que Pelé um dia jogou mal, porque ele nunca jogou mal, porque ele parou antes. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, está dando muito certo. Se eu continuar assim, contra a vontade do pastor, esse negócio vai parar. E se esse negócio parar, as pessoas vão dizer que eu não tenho chamado. Então, antes que isso aconteça, eu vou voltar lá e vou dizer para ele que eu vou parar. Aí eu voltei para conversar com ele. Eu disse, pastor, vim conversar com o senhor. E eu era membro lá. Enquanto eu fazia o ponto de pregação, eu era membro, porque a gente fazia aos sábados. E aí a gente ia na igreja e eu falei, queria conversar, pastor. A gente foi conversar no escritório dele, na sala pastoral. Eu disse, pastor, é o seguinte, eu percebo que o senhor não está feliz. Estou fazendo um trabalho lá, mas eu quero devolver o trabalho para o senhor, então o senhor tem 3 opções. Ou o senhor manda outra pessoa, ou o senhor manda fechar e traz as pessoas. Bom, o senhor decide o que o senhor quer fazer. Eu quero te dizer o seguinte, estou entregando nas suas mãos. Ele ficou me olhando. Vamos orar a respeito? Eu falei, vamos orar a respeito. E ele veio para minha esposa um dia e falou assim, tá tudo bem com o Edson? Tá tudo bem com o Edson? É assim, né? Com o Edson? Minha esposa, por quê? Não, porque ele, tá tudo bem então? Tá tudo bem. E aí eu voltei nele, pastor, e aí, vamos conversar? Sentamos naquela sala de novo. Eu disse para pastor, e aí? Ele disse, rapaz, o que tem no seu coração? Eu falei, o que eu tenho no meu coração é o que nunca teve. O que é? Pastor, eu não vim para essa igreja aqui para ficar aqui. Eu vim para essa igreja aqui com o pé lá em Pirituba. E eu precisava agora colocar os meus pés aqui de verdade. Eu precisava me entregar a essa igreja de coração. Eu nunca fiz isso. Porque o senhor sabe, eu vim para cá porque eu queria uma igreja lá. Mas a partir de hoje, pastor, eu quero frequentar essa igreja com o meu coração entregue aqui. Então, o senhor não estava feliz. E eu estava te pressionando para abrir um trabalho. E agora o que eu quero é te servir. Então faz o que o senhor quiser. E aí ele começou a mandar van e a gente levava as pessoas para lá. Inclusive tem alguns membros, o Armando está lá. Era membro do ponto de pregação, o Marconinho, não sei se está lá ainda, está também. Era membro do ponto de pregação, entre outros que voltaram para cá. Então, eu falei para ele, nós vamos fazer isso, pastor, vamos fechar então. E eu levei as pessoas para lá, as pessoas daqui nem entenderam, mas eu estava seguindo aquilo que a minha convicção, no meu coração, mandou. Siga o seu pastor como você nunca seguiu antes. E eu comecei a fazer. E um dia, eu tinha um plano que eu já tinha traçado e falado com o pessoal do ponto de pregação, que era um rema, várias igrejas em Pirituba. Sabe, você tem um rema e abrir várias igrejas e todo mundo mandar pessoas para esse rema, era meu plano. E a gente sonhava com aquilo. E eu disse, sabe, eu entreguei a igreja para o pastor, eu vou entregar esse sonho. Vou falar com ele. Fui lá. Falei, pastor, eu queria conversar. E entramos na sala. Eu falei, pastor, olha o seguinte, eu tenho um sonho. Mostrei o desenho para ele, porque eu tinha até um desenho. Mostrei, olha, um rema, várias igrejas e tal. Mas como eu entreguei para o senhor, ele não vai ter mais isso. Eu queria dizer para o senhor, assim, o senhor podia fazer isso aqui. Porque aqui nessa igreja tem vários ministros de todos os lugares de São Paulo. E o senhor podia abrir várias igrejas e combinar com seus ministros, deles mandarem os alunos para a sua igreja. E assim, é uma parceria. O senhor está mandando eles, porque assim, vários ministros parados no mesmo lugar, eles precisam fazer algo.
falando para ele. Eles precisam fazer algo, eles querem fazer, eles vão ficar felizes com o Senhor vai ficar feliz com eles, vai estar todo mundo feliz nessa igreja. E não precisa me incluir nessa, eu falei para ele. Mas abre várias igrejas, pastor. E aí eu falei também, consequentemente a sua igreja vai crescer mais, porque as pessoas, 10% pelo menos vai querer ficar aqui. Então vai ter igreja, o Verbo da Vida em todos os lugares, e é naquela época, tá gente? Vai ter igreja em todos os lugares, vai estar tudo debaixo do Senhor, né? A sua igreja vai crescer muito, o seu rema vai ser o maior. Faça isso, pastor. Ele balançou, ele falou, não, mas não dá certo. Eu falei, dá certo, não dá certo, dá certo. Aí ele falou, tá bom, deixa eu mudar de assunto com você. Eu falei, tá bom. Ele disse, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, fala. Ele disse, você sabe que nós vamos assumir a igreja do pastor Alex? Eu falei, vai? Ele disse, vamos. Ele falou assim, e eu quero que você assuma essa igreja. Que você seja o pastor lá. Eu? É, que você. Fala com a sua esposa e depois vem me dizer se você vai querer ou não. E sabe, queridos, hoje refletindo mais um pouco a respeito de tudo isso. Naqueles anos que eu estava lá em Pinheiros, naqueles anos todos, eu preguei de domingo de manhã apenas, poucas vezes. E eu fiz quase nada, pouca coisa. Mas aquilo que eu estava fazendo de coração. Quando o pastor Lelo, ele olhava para mim, para Viviane, que faltava alguém, porque às vezes as pessoas estão num cargo de responsabilidade pequeno e eles furam as escalas. Eles às vezes não avisam que vai faltar. E a Viviane e eu estávamos lá. E quando o pastor Lelo de lá olhava para a gente, Lelo e Priscila que estavam, ele olhava para a gente assim, queria dizer, é vocês, assumem porque faltaram. E a gente se levantava e corria. Eu lembro do tio Júnior falar, por que todas as vezes vocês vão aceitar Jesus? Ele falava para nós, todas as vezes vocês vão lá na frente aceitar Jesus. Ele é brincalhão, né? Claro que ele sabia, eu acho. Todas as vezes vocês vão lá, e a Viviane e eu sempre ia, a gente servia o pastor Lelo, e era isso que eu fiz por todos aqueles anos. Agora, como pode? Como pode? Ministros chegaram depois de mim, estava pregando domingo à noite, já estava dando aula no Rema, e eu, conselheiro na igreja. Mas Deus não se importa com isso, Ele se importa com a fidelidade. Então, quando chegou a hora, Deus disse, é eles. Coloca no coração do pastor que é eles. Porque antes, o pastor ia mandar um outro pastor. E o Vinícius sabe disso. Ia mandar um outro pastor. Mas chegou na hora, sabe como quando Jacó foi abençoar os filhos de José, e ele deveria fazer assim, sabe o que ele fez? E José pegou a mão dele e falou, não pai, é assim. Ele disse, é assim. Deus inverteu as mãos. E me colocou aonde Ele queria que eu estivesse. O que eu estou falando para você hoje? Não importa o que deram na sua mão nessa igreja. Não importa, eu nunca fui líder naquela igreja. Eu preguei poucas vezes de domingo de manhã e nunca preguei no domingo à noite. Deus não se importa com isso. Porque Deus prova o coração de cada um de maneira individual. Deus testa você de maneira individual. Então, às vezes você está pensando que eu preciso dar espaço, depois esse, depois esse, depois esse. Quem te disse? E se Deus quiser? Sabe, deixa eu te falar isso aqui. Deus conhece a sua história antes de você entrar nessa igreja em Pirituba. Deus estava caminhando com você na outra igreja, e na outra, e na outra, e nos lugares onde você passou. Então Ele está acompanhando a sua fidelidade desde o início. Sobe a banda lá. Deus está acompanhando a sua fidelidade desde o início. Então Ele sabe se é hora de chamar você ou se não. E às vezes alguém passa muitos anos e todo mundo fica pensando, o pastor não gosta dela mesmo, ela é tão talentosa e não põe ela. Sabe, queridos, tinha uma pessoa que era tão talentosa, estava aqui na igreja, tão talentosa que as pessoas falavam, por que o pastor não vê ela? Onde será que ela está hoje, gente? Talento não é tudo. Talento não é tudo se não for acompanhado de um coração fiel, um coração que honra, um coração que submete, um coração que sabe ouvir. Alguém que sabe ouvir. Alguém que sabe, o tratamento de Deus é individual. Se Ele quer que você demore, você vai demorar e o pastor não vai te perceber até que você perceba que Deus está chamando a sua atenção. A culpa, você está pensando que é do pastor e é sua. Ele precisa tratar algo com você. Vocês estão recebendo essa palavra? Vocês recebem essa palavra?